uma das dificuldades na parte do marketing também minha é com relação à minha especialidade. Como é que eu ia falar dos assuntos relacionados à minha especialidade na internet? Assim, você vai lá na internet falar de hemorroida, de fissura, né? Dessa como é que você tem parte. feito? Então, como é que a gente Como é que você lidou faria com isso? isso para... Pois é, difícil, né? Não é fácil. Mas acaba que até isso consegue aproximar o paciente. Porque às vezes ele não tem coragem de perguntar. Ele jamais iria chegar ali para mim espontaneamente se eu só tivesse uma página, se eu não tivesse falando sobre aquele assunto, né? Ah, vou falar de sangramento anal. Como que eu vou falar isso, né? Como que eu vou perguntar sobre isso? E essa semana mesmo tinha uma paciente perguntando para mim pelo Google, pela parte das mensagens, né? Doutor, eu tô com um assunto pessoal, será que eu posso perguntar? Eu fiz perguntar, pode. Se for uma dúvida que eu possa responder, eu respondo. Né? Então, assim, tem paciente que é do interior, acho que de São Paulo, que veio me procurar e eu vou no meu grupo lá dos residentes que tem do Brasil inteiro, de quem fez o meu hospital. Gente, quem é que atende na cidade e tal? Mas, assim, ela conseguiu me encontrar pelo Instagram, eu morando em Maceió e ela em São Paulo. E eu Olha consegui aí. tirar algumas dúvidas dela. Naquele momento, estava angustiada com alguma coisa ali que estava acontecendo, então a gente consegue ajudar. E depois eu descobri que a gente falar desse assunto no Instagram é interessante, porque não é tão comum, né? Se você for procurar, tem outros próctos que falam também, que bom que tem, porque é um assunto que tem muito tabu em É volta, tabu, né? né? Exatamente. Mas aí você vê ali, você falou de sangramento, falou de hemorroida, opa, então deixa eu perguntar aqui, eu tenho liberdade de perguntar se ela tá falando, né? E você vê, assim, as perguntas mais diferentes possíveis, mas que eu consigo ajudar. Então a pessoa se sente à vontade para responder, né, ali. Tenho duas coisas para te falar em relação a isso. A primeira é que é, o Instagram ele é maravilhoso, né? Porque ele tem várias redes sociais dentro de uma mesma. Por exemplo, você pode fazer um stories e dizer, gente, se você tiver ficado com qualquer dúvida, ou se você tem vergonha, ou se você nunca procurou um médico porque você não quis falar sobre isso, manda um direct aqui para mim, que se tiver se for somente uma dúvida, se não necessitar de uma consulta, eu posso te ajudar. Isso é relacionamento. Né? Isso é estreito. Eu tô só aqui falando com outras palavras o que você acabou de dizer, né? E te dando essa dica, né? Para você fazer esse CTA, que a gente chama no marketing, né? Call to action. Estimular a pessoa a tomar uma ação. Né? Então, e aí essa pessoa, ela vai lá, você pode sim, na maioria das vezes, muita falta de informação, né? Que as pessoas têm, né? Que a gente tem, de uma forma geral. Então, quando você se dispõe a oferecer essa informação, as pessoas, minha nossa, elas são tão carentes que elas ficam muito gratas. E aí você resolve ali, mas você começa a criar o quê? Um relacionamento. É o marketing de relacionamento que eu falei um pouco atrás. E aí, para quem não sabe, isso ajuda demais, sabe o quê? O algoritmo. Essa pessoa que vai lá no seu direct, né? O algoritmo trata ela de forma diferente, entendeu? Então ela começa a ver, ela entrega mais os seus conteúdos para ela de forma orgânica. Outra coisa eu queria falar também, né? Na verdade são três, então. A outra coisa que, mas se não é errado a gente usar o Instagram para fazer consulta? E aí eu já respondo. Quem disse que é uma consulta? Quem disse que é uma consulta médica? É uma consulta ao profissional. Você usa aquilo como uma espécie de triagem. E aí no caso da Aline, que é aluna do CVM, vou aqui vender meu peixe agora, ela vai saber abordar esse paciente da melhor forma, de forma íntegra, de forma ética, né? E vai direcionar, como ela acabou de dizer, ela pode direcionar para um colega se for, se não, por exemplo, se não for uma coisa da especialidade dela, ela pode dar um encaminhamento já ali, a pessoa, né? Você está, querendo ou não, de novo, é um trabalho social. E se for alguém que precisa dela, ela vai dizer, olha, nesse caso eu recomendo que você realmente entre em contato com a gente para agendar uma consulta. O que há de errado? Não tem problema nenhum. Né? Você está lá ajudando, né? É o famoso ganha-ganha, que a gente tem repetido aqui todo santo dia. Tem que ser ganha-ganha. O paciente ganha, o médico ganha. Tem que ser. Não faz sentido só o paciente ganhar ou só o médico ganhar. Não, tem que ser os dois. Né? O CVM é isso, paciente e médicos têm que ganhar. Terceira coisa, Aline, é o seguinte. Eu falei há um pouco tempo atrás que o melhor personagem que a gente pode ser hoje na internet é a gente mesmo. Porque isso filtra muito. A gente afasta quem não se conecta com a gente e atrai quem se conecta com a gente. Isso é ótimo. Né? A gente entende que a gente não vai agradar todo mundo, nem todo mundo vai gostar da gente como a gente é, e tá tudo bem.
né? Mas a sua tribo vai ser a sua tribo. Elas vão se conectar com você. Elas vão botar hashtags lá para você. Hashtag doutora Aline, tananã, sabe? E você vai criando a sua tribo. Então, em relação a esse tabu, né, o que você pode fazer? Né? Sugestão, né? Você vai olhar para dentro de você, da sua personalidade, dos seus valores, né? Da Aline, da doutora Aline, e vai ver como é que você pode fazer isso, né, de forma não convencional. Por exemplo, você pode ser criativa. Né? Você deu o exemplo da imagem. Mas, por exemplo, se eu fosse coloprocto, eu ia utilizar, por exemplo, humor. Por quê? Porque eu tenho na minha personalidade, nos meus valores, uma das coisas que eu me amarro é o humor. Tanto que a gente tem hoje uma linha editorial no CVM de humor. Né? Volta e meia a gente está compartilhando os videozinhos. É óbvio que não pode ser a linha editorial mais predominante. Né? O que tem que ser mais predominante é a informação de valor para o seu paciente para criar o seu posicionamento. Mas, poxa, no seu caso, por que não? Né, uma sugestão. Se couber para você, né? E eu acho que eu estou falando com você, mas a gente está numa live aqui, esse conteúdo vai ser compartilhado depois para milhares de pessoas. Então, faz sentido olhar para dentro de cada um de vocês e ver, poxa, como é que eu posso fazer isso aqui diferente sem precisar, por exemplo, ser apelativo, sem precisar, né, de alguma forma, me expor, de alguma forma, enfim, de alguma forma me diminuir. Não, por exemplo, você pode usar humor. Quem é que não gosta de humor, gente? Dentro do marketing, né, uma das coisas que mais faz, que mais gera engajamento, né, e se a gente for ver os grandes players da internet hoje, quem são? São humoristas. Vai lá, Porta dos Fundos, Whindersson Nunes, Felipe Neto. São pessoas que entenderam que todos nós temos o quê? Uma criança interior. Todos nós temos. Quem que não gosta de olhar e dar uma risada? E aí o que a sacada tá no seguinte: se fizer sentido para você, é você pegar uma informação e colocar entretenimento nela. Informação com entretenimento. Isso é poderosíssimo.